representação meio, minha representação meio é isso aqui, vou pagar. Deixa eu listar. É I sobre 2, é isso aqui. Isso é a minha representação meio zero, onde esses geradores são os 6 geradores nessa representação. Então, os geradores são sigma, capa lambda, meio zero. Se eu agora pego o complexo conjugado dessa relação, eu vou pegar essa matriz aqui vai ficar menos I, eu vou trazer para cá. Isso. Então a pergunta é, será que eu passo daquelas matriz, então a relação era essa, eu tenho um psi, se transforma em psi. E se eu tirar o complexo conjugado disso, eu teria isso aqui. Então, se aqui existe uma matriz S, boto S é menos 1, boto S. Então, é isso aqui, S, psi estar, linha, igual a S, L estar, S a menos 1, S psi estar. Então, se existir uma matriz S tal que isso aqui seja o próprio L, então eu estou mostrando que esse objeto e esse objeto têm a mesma transformação de lado. Então, eu estaria mostrando que psi e essa psi estar tem a mesma transformação. Então, isso me diz que essa representação é nesse sentido que a gente chama de uma representação real. Agora, se essa relação aqui acontece, essa L estar, essa menos 1, se isso aqui é equivalente a L, significa o quê? Então, o que eu faço quando eu coloco o estar? Estou colocando o sinal menos no gerador, tá do I. Então, significa, e essa matriz aqui da exponencial ela sobe, então significa que S, sigma menos sigma estar, essa menos 1, vai ter que ser igual aos sigmas que estão aqui. Então, esse seria, se isso aqui acontecer, isso aqui, isso aqui, é exatamente isso que é aqui. Só que aqui eu estou fazendo a equivalência vista para o elemento do grupo. E aqui eu estou reproduzindo essa relação a nível de gerador. Estou vendo a mesma relação, mas agora escrita para os geradores. Claro, com o sinal menos. Então, menos, eu vou botar esse menos aqui. Essa relação vale para os geradores e essa relação vale para o grupo. L, existe S tal que S, L estar, S menos 1 igual a L. Então, estou dizendo que a representação seria equivalente à sua complexo conjugado. Para que isso seja possível, isso tem que acontecer. Os geradores, certo? Então, vamos fazer esse teste. Né? No caso do S2, perdão, a gente fez o teste para cada gerador. O gerador sigma X, o gerador sigma Y, o gerador sigma Z. No caso desse grupo aí, no grupo de Log, nós não temos 3 geradores, nós temos 6 geradores. Então, nós temos que fazer isso. Os geradores são fáceis, né? Basicamente, são as matrizes de Pauli. Então, vamos ver aqui, né? Então, o que a gente tem seria isso aqui. Então, a gente vai fazer esse teste aqui para cada gerador. Então, os 3 boosts, né? Então, eu teria que ter S. Então, vamos pensar só uma coisa. Agora, lembre-se que os boosts têm esse I aqui. Então, quando eu fizer essa relação para o sigma 0,1, quem está em jogo aqui no sigma 0,1 é o I sobre 2 sigma X. Então, eu teria que ter, pergunta, vou fazer isso para os 6 geradores, né? Sigma 0,1 é I sobre 2 sigma X. Então, agora eu teria que ter S. Perguntou isso aqui, não estou afirmando, estou perguntando. Né? Então, será que essa que eu botei uma matriz S que faça esse trabalho menos S? Aí esse cara aqui complexo conjugado. Quando eu pegar o sigma 0,1, quem está aqui é o sigma X, que é real. Então o menos vai aparecer só por causa disso aqui. Então eu tenho esse menos aqui, mas quando eu tirar o complexo conjugado do gerador sigma 0,1, vai estar aparecendo aqui menos I sobre 2. Esquecer sempre esses meios, né? Sigma X. E aqui, essa é menos 1. Então, isso teria que valer para o sigma X. Teria que valer para o sigma Y também. Então, eu teria I sigma Y, que é o segundo gerador. Esse gerador é 0,2.
e aqui eu teria I sigma Y. Sigma Y é puramente imaginário, então essa matriz aqui fica real. Então o conjugado complexo dela é ela mesma. Então eu vou ter aqui menos S. Então aqui eu tenho, esqueci o que isso aqui, né? E essa, a gente tem I. Vou botar lá direto aqui, vou pegar menos I sigma Y estar, que é menos sigma Y. Então vai ficar mais I sigma Y, certo? Essa matriz aqui é real. Então o conjugado complexo dela tem que ser ela mesma, tá certo? I sigma Y estar, I sigma aqui é essa menos I. E agora, I sigma Z menos S, mesma coisa. I sigma Z estar é menos I sigma Z. E aqui S a menos I. A gente já teria isso aqui. Agora vamos ver os boosts. Opa, vemos os boosts. Vamos ver as rotações, né? Rotação, então esse epsilon aqui é real, não tem problema nenhum. Então vamos pegar a primeira rotação. Sigma 1, 2. É epsilon 1, 2, 3. Então vamos pegar a rotação, então vamos ter sigma 1, 2, né? Que é o sigma 1, 2, que é menos sigma 3 sobre 2, então menos sigma 3. Esqueci os fatores 2, né? Chamei de sigma 3. Se eu pegar, então estou falando, vou pegar agora a primeira rotação. Sigma 1, 2. Sigma 1, 2 é menos sigma 3. Então vai ter que ser igual a menos S. É a mesma coisa. Sigma 1, 2 está. Sigma 1, 2 está é o sigma 3. Sigma 3 está é sigma 3. Sigma Z é a matriz real. Então essa é menos 1. Se eu agora pegar 1, 2, 2, 3. 2, 3, 1. Então vai ter o sigma X. Vou pegar a rotação do plano YZ. O gerador é o sigma X. Então vai ser menos sigma X. Essa relação é menos sigma X igual a menos S. E a mesma coisa. Sigma X estar é sigma X. E depois a última relação, que é o gerador 2, 3, 3, 1. Então aqui é o sigma Y. Tá? Menos sigma Y. Só que estou pensando em uma coisa. Vamos ver esse menos aqui. Perdão, quando eu peguei o sigma X, né, eu tinha um menos aqui. Né, o sigma X é menos sigma X. Está. Então tem outro menos aqui. Estou esquecendo de colocar. Perdão, tá? É isso? Porque quando eu pegar, eu estou pegando essa matriz aqui, ó, essa matriz é menos sigma Z, mas essa que está aqui vai ser menos sigma Z estático, porque esse menos aqui dentro eu estou sempre esquecendo de colocar. O mesmo menos que está aqui, o mesmo objeto que está aqui, é o mesmo objeto que está aqui. Então, por exemplo, como aqui é menos sigma Z, aqui é menos sigma Z, menos sigma Z, menos sigma Z. Então, desculpa. O último termo aqui, então vou pegar o 2, 3, o gerador 2, 3 é menos sigma 1, 2, 2, 3, 1, gerador 3, 1, menos sigma Y. Então aqui tem um menos global. Agora, quem é o gerador 2, 3? De novo, é menos 3, 1, menos sigma Y. Menos sigma. Agora, só que esse menos sigma Y está. Essa é a minha. Certo, pessoal? Eu que estava confuso, eu estava esquecendo de colocar o mesmo sinal, porque o gerador é comum. Então, se esse cara aqui é menos alguma coisa, esse também é menos alguma coisa, só que eu tenho que tirar o estar dele. Então, menos o sigma Z estar, então, sigma, menos sigma Z, menos sigma X estar, que é menos sigma X, e menos sigma Y estar. Só que sigma Y é puramente imaginário, então isso aqui fica mais. Certo? Então, a gente vai ter esse menos aqui vai ter sempre isso, esse menos aqui, esse menos aqui, esse menos aqui, esse menos aqui. Então a gente tem uma matriz que comuta com sigma Y, mas anticomuta com sigma X e com sigma Y.
de um sigma z. Então, desse lado aqui, isso aqui deveria ser a matriz sigma y. Agora, eu vou ver desse lado aqui, aqui fica mais, aqui fica menos e aqui fica mais. Então, essa matriz agora, ela teria que comutar com sigma z, comutar com sigma x e antes comutar com sigma y. Então, eu tenho uma inconsistência. Então, essa matriz que é a solução para esse lado não é e vice-versa. Então, isso mostra que essa relação não é equivalente a ela mesma. Não existe uma matriz S que faça esse trabalho. Então, a representação meio zero estar não é equivalente a meio zero. Diferentemente de SO2. O meio de SO2 é equivalente ao meio de SO2 estar. Então, SO2 é um grupo que tem representação real. Mas o Lorentz não. Essa representação não é equivalente a ela mesma. E aí, claro, você vai fazer o cálculo, que se a gente comparar meio zero estar com zero meio, isso aqui então a gente viu que meio zero estar não é equivalente a meio zero e que zero meio, fazendo o mesmo exercício, zero meio estar também não é equivalente a zero meio. Isso aqui, deixa eu botar aqui. Então a gente, por inspeção direta, então, comendo a bocada, a gente mostrou que meio zero estar não é equivalente a meio zero. Também por inspeção direta, zero meio estar, que faz a mesma coisa, não é equivalente a zero meio. Agora, o que muda quando eu passo de meio zero para zero meio? Muda exatamente aqui. Eu corrijo aquele sinal que era inconsistência. Então, não preciso nem fazer, vocês já conseguem perceber que meio zero estar é equivalente a zero meio. E zero meio estar é equivalente a meio zero. Então é isso que vai, o significado físico disso em 4 dimensões de espaço Minkowski é que o conjugado de cargas e a antipartícula de um férmio left é o férmio right. Então, quer dizer, o antineutrino, quer dizer, o neutrino, a antipartícula do neutrino left é o antineutrino right, e vice-versa. Mas depois a gente vai explorar isso melhor, mas eu estou só adiantando que essa relação não é uma relação meramente algébrica, ela vai ter um significado depois. Né? Então esse resultado é importante, porque mostra então, que as representações espinoriais do grupo de Lorentz não são representações espinoriais equivalentes. Então mostra que realmente faz sentido você pegar um férmio left, um espinor left, e um espinor right. Elas são representações não equivalentes. A física desse cara não é a mesma física desse cara. Agora, a física do meio zero estar é a física do zero meio. Quer dizer, aquilo que é o meio zero estar é equivalente ao zero meio. Mas o meio zero estar, que é o zero meio, não é equivalente ao meio zero. Porque se isso aqui acontecesse, se essa relação aqui fosse verdadeira, eu estaria dizendo que essas relações, na verdade, só teria uma representação, seria tudo equivalente. Porque se esse cara é equivalente a esse, mas esse cara é equivalente a esse, seria tudo equivalente. Então é por isso que a gente precisa realmente no espaço espinorial, no grupo de conexão com o espaço de Minkowski, considerar férmions left, que são desconectados dos férmions right. Então aqui eu tenho uma física, aqui eu tenho outra física. Claro, o elétron vai ser uma mistura dos dois. Quem vai fazer essa aplicação, esse acoplamento vai ser o bóson de Higgs. Vamos entender depois por que um escalar consegue fazer essa ligação, ligar dois objetos num só, que é para formar o nosso elétron. O nosso elétron tem uma parte left e uma parte right. Mas o bóson de Higgs não interage com o neutrino. Então o neutrino ele vai permanecer sempre left. O antineutrino sempre right. Então, esse, do ponto de vista da teoria de grupo, era isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Agora deixa eu pensar aqui uma coisinha. Basta por aí. Acho que isso aí é suficiente por enquanto. Só uma relaçãozinha mais lá. Então, se eu pegar um objeto, se eu pegar agora o produto tensorial dessa representação, por essa representação. Diferentemente do que a gente tinha feito. A gente já tinha pegado meio zero com meio zero, zero meio com zero meio. Agora eu estou pegando as duas representações distintas. Estou pegando meio zero com zero meio. Do ponto de vista da série de Clebsch, meio com zero dá meio.
0 com meio também. Então esse objeto aqui é uma única representação. Aqui eu tenho dimensão 2, aqui eu tenho dimensão 2, 2 vezes 2, 4. Aqui eu tenho dimensão 4. Então, esse objeto, quando eu compuser um psi alfa, um que beta dot, claro, eu tenho um objeto que você quer com dois, você tem 4 elementos. Eu tenho uma matriz 2 por 2. Você tem 4 elementos. 1, 2, 2, 1, 2, 2. Então eu tenho 4 elementos. Só que esses 4 elementos aqui, diferentemente do caso meio 0, 0, meio, que era 1 mais 3, nesse caso não, eu fecho numa representação só. Isso aqui é uma única representação. Eu não tenho uma dupla. Lá naquele caso eu tinha 0, 0, mais 0, 1 ou 0. Então eu tinha duas representações, um escalar e uma representação. Aqui não. Eu tenho uma única representação quadridimensional. E se esse cara roda de menos π, se eu faço uma rotação de 2π, esse cara vai no menos esse cara vai no menos esse. Então, do ponto de vista das rotações, esse cara aqui está com cara de ser um vetor, realmente. Então, quando eu compuser no espaço extenorial, quando eu tiver uma matriz 2 por 2 que tenha uma perna nesse espaço e outra perna nesse espaço, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo essa transformação de Lorentz. Então, um objeto que é esse objeto. Então, quem é a transformação de Lorentz desse objeto? T' alfa, beta ponto. Esse objeto se transforma na representação beta. Vamos ter uma matriz L alfa gama. Esse cara se transforma na representação R. Então, isso aqui vai ter que ser um beta ponto, delta ponto, T gama, delta ponto. Típica transformação do ar. Cada índice roda com a sua representação. Então, a matriz transforma no setor meio zero, é essa matriz R que nós construímos. E a matriz que transforma no setor 0,5 é essa matriz R. Então, esse objeto aqui, ele se transforma, segundo Lorentz, dessa forma. Então, isso é a transformação de Lorentz dele. Se eu fizer uma rotação de 2π, né, cada uma dessas muda de menos 1. E esse cara no final do dia não muda. Então, tudo está indicando que esse objeto aqui, T alfa, beta ponto, que tem 4 componentes no mundo extenorial, ele deve ser equivalente a um quadro vetor. Então, isso aqui deveria ser equivalente, talvez, a uma μ. Então, vamos ter que, na próxima aula, vamos entender por que é que, pegando um cara com esse índice, com outro que esse cara possui. Aqui eu estou só fazendo uma, vamos dizer assim, não é um raciocínio heurístico, mas é um raciocínio mais superficial, mais do ponto de vista dimensional. Quantas componentes tem, quais são as... Mas eu não estou mostrando exatamente como é que eu faço o mapeamento daqui para cá. Na próxima aula, eu vou mostrar que, se eu quiser passar daqui para cá, se eu multiplicar esse tensor T alfa ponto, alfa beta ponto, por esse objeto aqui, sigma mi, beta ponto, alfa, isso aqui vai me dar no final do dia exatamente isso aqui vai cancelar, tudo isso. Se fizer essa soma, isso aqui no final do dia vai me dar um objeto. Só sobe no índice mi. Então, as matrizes sigma, tá, vamos ver, elas têm um pé numa representação, outro pé na outra. Então, elas levam um objeto que seja misto, extenorial misto, ele tem um índice left e um índice right. Na verdade, um índice left e um índice right é equivalente a um vetor. Coisa que nós vimos aqui que não há, no caso da meio zero com meio zero, a gente tinha visto que o T alfa beta é equivalente, quer dizer, eu tinha chamado até de, sei lá, de um S alfa beta, é equivalente a um T mini antissimétrico e autodual. E um S alfa ponto beta ponto é equivalente a um outro tensor antissimétrico, vamos chamar de A mini, só que é anti-autodual. Então a gente tinha visto que, compreendendo como são as coisas do espaço extenorial, a gente deve poder mapear para o espaço-tempo. Então, o que a gente vai querer mostrar na próxima aula, né, que é refinar esse raciocínio, é que o produto de um férmio left, de um extenor left, por um extenor right, me dá um vetor. Então, com essa relação aqui, a partir de extenores left e extenores right, eu posso formar todos os vetores do espaço-tempo, inclusive as coordenadas. Eu posso, sabe que existe alguma relação, se eu pegar objetos aqui, eu consigo produzir xmi aqui. Então, quem é o CT vai estar relacionado ao produto, o x a outro. Então, eu conseguiria reproduzir as próprias coordenadas do espaço-tempo a partir desses tensores
que vivem só no espaço espinorial. Então, se eu tiver só o espaço espinorial, eu conseguiria reproduzir até o espaço-tempo. Está entendendo a coisa que é? Então, o papel do ferro é muito importante por isso, porque ele está na própria raiz do espaço-tempo. Então, se eu perder o meu espaço-tempo, mas eu não perdi o meu espaço espinorial, vamos dizer, o meu espaço não é como se fosse o meu tesouro. Então, a partir do meu espaço espinorial, eu consigo reproduzir o espaço-tempo. O espaço-tempo desaparece, mas os espinores, eles ficam no outro mundo, né? Eles ficam num mundo bidimensional, complexo, é um espaço auxiliar que não está no espaço-tempo. Então, se o espaço-tempo desaparece, não necessariamente esse espaço aqui desaparece. E aí a gente consegue transformar espinor em vetor e vice-versa. A gente consegue pegar, tá? Vai acabando. Olha, esse interesse de querer construir, porque para mim é intuitivo. Por que é? Eu acho um espinor tão esquisito, é tão antigo. Porque se não foi acostumado a professor de cara, ninguém nasce espinorial. Eu fui acostumado a achar mais natural o vetor. Ainda confundi velocidade com aceleração. Eu levei um século de vida para poder entender que a aceleração é uma coisa. A gente pode, um objeto com velocidade constante, até a gente tirar que não tem uma força, até a gente deixar de ser aristotélico. No ensino médio, a gente saindo de Aristóteles. Eu estou meio geométrico ainda. É a mesma coisa, mas o que te incomoda um pouco? Assim? Porque eu ainda estou acostumado, para mim é mais natural eu achar. O espaço-tempo. Ontem as coordenadas, eu consigo ver. Agora que a gente está começando a ver, existe um mundo mais. Você tira a raiz quadrada do espaço-tempo, vira um mundo que é a raiz quadrada do espaço. A raiz quadrada de xβ é uma pergunta. A pergunta que a gente vai se fazer daqui a pouco é: será que, se eu pegar um espinor, será que eu consigo encontrar um espinor psi e um espinor qui, tal que multiplicando eles dois, isso aqui é equivalente a um vetor, então é equivalente a um xx. Então, será que eu poderia encontrar esses objetos de tal maneira a reconstruir as coordenadas do espaço-tempo? Pelo espaço de Minkowski, isso aí você sabe fazer. No espaço euclidiano. No espaço euclidiano, a questão é exatamente essa. Você está trabalhando com SO3. Que é o teu mundo das coordenadas, que é o que você gosta de fazer, x, y, z. No espaço espinorial correspondente, o mundo espinorial correspondente ao SO3 é o SO2. Eu tenho espinores aqui, 2 por 2. Quer dizer, quando eu faço uma rotação de SO3, aqui é uma matriz 3x3 ortogonal com determinante 1, o que eu estou fazendo paralelamente é esse espinor aqui sofreu uma rotação uma matriz 2x2 complexa unitária de determinante 1 também. E aí a gente sabe que esse objeto aqui, psidágia, se eu colocar aqui qualquer matriz de Pauli psi, esse objeto aqui se transforma exatamente como um vetor. A transformação desse objeto aqui é um R psidágia. Se eu fizer isso aqui, bota aqui um sigma i, você vai ficar R J psidágia sigma J psi. Sabe isso lá do mundo espinorial. A gente sabe que esse objeto aqui, esse bilinear fermiônico, né, que é o sanduíche aqui, as matrizes sigma, esse objeto aqui se transforma exatamente como um vetor do espaço-tempo. Agora, a pergunta é: será que existe um psi tal que isso aqui seja igual a x? Ou seja, eu vou ter um espinor psi, psidágia, sigma x psi igual a x. Psidágia, sigma y psi igual a psidágia, sigma z psi igual a z. Psi é um espinor, ele tem duas componentes complexas, portanto tem 4 componentes reais. Então, esse é um sistema não linear com 4 incógnitas reais. Né? Então eu tenho 3 equações, 4 incógnitas. O sistema tem mais incógnita do que equação. Ele fica indeterminado. Então você tem uma infinidade de soluções. Então, você pode encontrar toda uma família de férmions. Se você conhecer o psi, você automaticamente reconstrói as próprias coordenadas do espaço. Então, esse problema já está no espaço. A gente pode aprender isso lá no espaço euclidiano. Por que a gente não faz isso quando a gente está estudando espaço teórico? Álgebra linear mesmo, né? Então, você vê que existe um espaço, você faz as rotações físicas no teu espaço-tempo tridimensional. Essas rotações físicas no espaço tridimensional, elas têm uma réplica bidimensional do espaço dos espinores.
Então, o que a gente está dizendo aqui, basicamente, é que com essa relação aqui, está me dizendo que a raiz quadrada, né, das coordenadas, eu consigo encontrar um espelor que quadraticamente, nesse sentido, quadraticamente ele reproduz as coordenadas. Então, já no caso do espaço euclidiano, você vê que toda a informação do espaço está no espelor. É uma questão de pensamento, não precisou disso até hoje. A gente só precisa disso quando começa a estudar partículas de primeiras. Isso aí só apareceu também na mecânica quântica lá no Dirac, em 1928, a mecânica quântica do spin foi descoberta em 1925. E aí, a ideia de se associar spin meio com uma nova grandeza matemática, porque os espelhos foram descobertos aqui, propostos por Cartan em 1913, 1914. Ninguém sabia muito o que fazer com aquilo. Fisicamente, um objeto que quando você faz uma rotação de 2π, ele vai em menos, ele não podia representar nada que a física dava até então. A física clássica não tinha nada. Na mecânica quântica, quando apareceu o elétron com spin meio, dizendo que existem 2 graus de liberdade intrínsecos ao elétron, que grandeza podia ser mais vetor, porque o vetor no espaço-tempo, vamos pensar na física não relativista, galileana ainda, né? Eu estou newtoniano, estou no espaço-tempo tridimensional, não tem relatividade. Então, os objetos do espaço tridimensional são vetores, tensores e escalares. Como é que eu poderia embutir agora essa noção de um objeto que tem 2 componentes? Aí, Cartan, lá atrás, tinha tirado os espelores, que ninguém sabia muito bem para que servia. Então, os espelores só entram mesmo na física na hora que aparece o spin meio do elétron. É a primeira entrada do espelor na física. Aí é uma maneira agora de... o que são esses espelores, aonde que eles estão, em que mundo que eles estão? Mas eles estão no espaço-tempo, mas não vivem no espaço das coordenadas. Eles são objetos do espaço-tempo, né? Mas enquanto você tem o meu espaço-tempo aqui, né? X, Y, Z, como você gosta, como todos nós gostamos, na verdade, né? Em cada ponto desse espaço-tempo, você tem um espaço arbitrário de 2 dimensões complexas, onde esses objetos vivem. Então, em cada ponto do espaço-tempo, você tem um espaço espelorial associado. Então, se o espaço-tempo colapsa, esse mundo aqui é um mundo mais abstrato. Ele fica o que a gente chama, né, de soul e body, né? Quer dizer, o ectoplasma, que é a alma está aqui, o corpo desaparece, mas a alma fica. Então, você, a partir do espaço espelorial, você pode reconstruir o seu espaço-tempo. Tá claro? Isso já acontece em 3 dimensões. Precisa esperar no Minkowski. A gente está contextualizando no Minkowski porque foi o caso. No meu curso de teoria de grupo da graduação, eu faço esse detalhe, mas você já entendeu, não precisa nem olhar lá. Eu só estou chamando a atenção para você refletir um pouco sobre isso, tá legal? Mas comece a pensar um pouco, por isso que o Fermi ele é muito revelador do espaço-tempo. Ele é que realmente testa a estrutura do espaço-tempo para você. O vetor não, o vetor só vive no mundo de coordenadas. Se não tiver coordenadas, você não tem referência de vetor. Você precisa de um sistema de eixo para orientar pelo vetor. O Spinoza não precisa de noção de referência. Ele vive muito chamado, a gente chama de um espaço afim. Você não precisa ter noção de origem, não precisa direcionar um espelor. O espelor é um conjunto de 2 objetos complexos que, sob uma rotação, se transformam daquela maneira. É isso. Um vetor não, o vetor tem noção de direção, sentido, módulo, direção, sentido. O espelor não precisa ter noção de sentido nem de direção. Ele tem módulo, tá? Você pode tirar o módulo de C ao quadrado, que é módulo de C ao quadrado, mas módulo de C2 ao quadrado. Mas ele precisa de direção e sentido. Então é um espaço muito mais primitivo. Você pode perder a referência das orientações, porque o espelor ele refaz as orientações, ele reconstrói o seu espaço. Tá certo? Eu vou parar por aqui hoje. Sábado a gente vai continuar. E aí a gente vai já começar a montar as equações. Vamos começar a montar as equações de Weyl. E depois, na próxima aula, daqui a uma semana, a gente vai começar a escrever a equação de Dirac. A partir desses princípios fundamentais. Eu não vou fazer a equação de Dirac como está nos livros, que eu acho muito artificial. Você bota uma gama, tá? Não vamos fazer nada, vamos fazer só uma análise do spin. Vou fazer uma coisa bem construída automática. Vai sair tudo do quadro dele, não vamos precisar apelar para nada. O único conceito que a gente vai ter que ter em mente vai ser o que é spin não relativista. Só lembrar do que é o spin. A partir disso a gente constrói as equações de Weyl, de Dirac e de Moivre. Tá bom? Então, obrigado, José. A gente faz então na aula sábado, a gente continua aí, depois na aula de semana.